Olá, boa tarde, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Para vocês que ficaram aí em casa, tá? Nós vamos ter aula de história. Eu convido vocês a pegarem um livro de vocês e abrirem lá na página 109, onde nós vamos falar sobre o governo geral, certo? Vamos lá? Bom, em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando São Vicente e Pernambuco, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, considerada o ouro branco no Brasil, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores, e não podendo tomar as terras dos donatários, Dom João III, rei de Portugal, criou um novo sistema de governo para reger e administrar a colônia, o governo geral. Então, o nosso assunto de hoje é sobre o governo geral. Quando nós falamos de governo, logo vem à nossa mente, né? Governo, governador, nós temos o nosso Maranhão governador, nós temos administradores que governam o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, certo? E aí, dentro da história, Dom João III, que era o rei de Portugal, ele buscou uma forma de organização para o Brasil. No ano de 1553, depois de 53 anos que o Brasil foi descoberto, né, ele começou a perceber que vários holandeses, franceses, ingleses começaram a invadir o Brasil. Então, a nossa riqueza, que era o pau-brasil, eles começaram a ver que a cana-de-açúcar, que também era uma riqueza brasileira, ela estava sendo exportada e contrabandeada. Então, Dom João III, rei de Portugal, ele decidiu criar uma forma de governo e deu o nome, né, de governo geral, certo? O governo geral deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, mais tarde chamada de Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias, que nós vimos lá na aula passada, tá? O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia, e por ordem real, todos os donatários deveriam obedecer ao governo geral e colaborar com ele e no processo de colonização. Entre os governadores gerais, é importante o conhecimento dos três primeiros, tá? Então, é assim, a capitania da Baía de Todos os Santos, que foi a primeira capital, né, do Brasil, chamada mais tarde de Bahia, ela começou a ser o primeiro local onde Dom João III queria fazer uma forma de organização, certo? De um governo organizado, assim ele pensou. Então, ele teve toda a autoridade pelas colônias, né, que estavam por ali. E aí, os donatários, que eram os donos das terras, eles eram obrigados a obedecer tudo que Dom João III, né, pedia, mandava a eles. O que aconteceu? Então, Dom João III, ele começou ele teve em três grandes cidades, certo? Ele colocou governadores para tomarem de conta, para ser os primeiros governadores, vamos dizer assim, do nosso Brasil. E aí, esse sistema era como se fosse um sistema de administração, né? Ele criou esse sistema com o objetivo de explorar as riquezas do Brasil, certo? E aí nós temos aí na página 110 o nosso primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas. Esses padres vieram sob a direção de Padre Manuel de Nóbrega, quando se deu início à história da educação no Brasil. Criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, iniciou-se a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição de terras dos colonos, que era conhecida como Sesmarias. O governo geral também
deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação do gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares, que eram o ouvidor-mor, responsável pela justiça da época, o provedor-mor, que era responsável pela cobrança de impostos, e o capitão-mor, que tinha total liberdade para defender todo o litoral dos ataques dos inimigos, tá? Quando foi em 1553, Tomé de Souza ele foi substituído pelo segundo governador-geral, conhecido como Duarte da Costa. Vocês podem ver aí no livro de vocês que ele foi o segundo governador chegando no Brasil no ano de 1553 e ele trouxe o seu filho, Dom Álvaro, tá? E alguns jesuítas da época. Entre eles encontrava-se Padre José de Anchieta, que fundou com Manuel de Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo no dia 9 de junho, tá? Um dia dedicado a ele. A partir do colégio fundado do Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo, certo? Duarte da Costa não fez um bom governo porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, primeiro governo foi Tomé de Souza, segundo governo Duarte da Costa e nós tivemos o terceiro governo. Entre o primeiro e o segundo eles não tiveram durabilidade, foram governos que demoraram pouco tempo, diferente do terceiro governo que nós vamos ver agora, de Mendes Sá. Mendes Sá realizou um governo considerado na época excelente. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. Isso quer dizer que a colônia, né, ela desenvolveu, ela cresceu. Ele governou durante quase 15 anos. Então, daí nós já podemos comparar. Porque o governo atual, né, ele é 4 anos, período do governo. Apenas exceção para os senadores de 8 anos. Porém, no governo geral, em 1553, nós vimos que Mendes Sá, ele governou por quase 15 anos. Então, com certeza, para a época, ele fez um ótimo governo, certo? E aí, ele conseguiu resolver várias dificuldades deixadas por Duarte da Costa, que foi o segundo governador anterior a ele. E ele combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Com a ajuda do sobrinho Estácio de Sá, expulsou os invasores. Fato marcante do seu governo foi a fundação, liderada por Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, que atualmente ela é conhecida como o Rio de Janeiro, tá? Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu na Bahia. Nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degregados, ou seja, pessoas que tinham que cumprir pena de desterros impostos por crimes contra o rei na sua corte. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre de invasores estrangeiros e deu margem para as entradas e bandeiras que desbravassem o sertão, as terras distantes do litoral. Então, assim, entre os três governos gerais, nós podemos perceber que o primeiro, ele não teve sucesso, né? O governo de Tomé de Souza. O segundo, o governo de Duarte da Costa, ele não concluiu, ele não conseguiu ter um governo positivo por conta do seu filho, que dava muito trabalho, e aí ele era mal falado, né? As pessoas, ele acabou perdendo a confiança, certo? Já no terceiro governo, no governo de Mendes Sá, que ele ficou por muito tempo, praticamente 15 anos no governo, ele conseguiu corrigir todos esses mínimos detalhes dos governos anteriores, certo? E aí nós vamos lá nas entradas e bandeiras. As entradas eram expedições organizadas pelos governos portugueses. Elas não ultrapassavam o limite do meridiano de Tordesilhas e partiam no litoral. Então, vocês podem observar no mapa do livro de vocês, tem uma linha. Essa linha é a linha do Tratado de Tordesilhas, no qual ela era dividida, né, uma parte da Espanha, como vocês podem observar aí na cozinha azul, cinza,
era da parte de Espanha, e essa corzinha mais amarela com verde era Portugal. Então eles criaram essa linha, esse tratado, eles fizeram um acordo para que nenhum ultrapassasse essa linha. E aí nós vamos perceber que com as bandeiras, né, que eram as expedições exploradas particulares, elas não respeitavam esse acordo, esse tratado de Tordesilhas, certo? Por isso, o povo de São Paulo é chamado de bandeirante, porque eles partiam em pequenas quantidades, um pequeno grupo, até São Paulo, eles iam a pé, tá? Para que eles pudessem ultrapassar essas linhas, para que eles pudessem tomar de conta dessas terras, tá? E aí foram então organizando essas expedições, e o objetivo principal era em busca de metais preciosos e também de indígenas para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar. E aí nós vamos lá para a página 112, onde tem aí: essas expedições eram formadas por homens armados, tá? As expedições, mulheres, indígenas, catequizados ou aliados, escravos, sacerdotes e animais de cargas. Como era que funcionava? Eles seguiam no caminho dos rios, tá? Onde eles paravam para ficar um pouquinho, né? Aí eles utilizavam, vamos dizer assim, eles paravam, né, para observar se eles poderiam continuar ou não suas caminhadas. E aí eles plantavam uma pequena quantidade na sua lavoura, vamos dizer assim, e a partir dali eles iniciavam um povoamento, eles se fixavam naquele local. E desde aí muitas cidades foram se povoando e foram crescendo, né? E assim deu origem às bandeiras. Vocês podem observar no livro de vocês, tem uma imagem de Fernão Dias Pais Lemes, que ele era um dos mais importantes líderes bandeirantes da época. Ele era um homem muito rico e ele usou, interessante, a sua própria fortuna para organizar essas expedições, tá? Com o objetivo de que as expedições, o objetivo de buscar metais preciosos. Ele morreu pensando que tinha encontrado uma mina preciosa de ouro, mas na verdade eram turmalinas assim ali. Então esses bandeirantes eles viajavam, tá, a pé. Quando eles chegavam em determinado lugar, eles plantavam ali, ficavam ali, se fixavam ali. Depois de eles faziam isso para depois de um certo tempo, outros bandeirantes para poder colher ali, ficar ali novamente e dar continuidade, né, à sua busca de metais preciosos, certo? Então, diante do governo geral, né, nós tivemos 3 tipos de governo geral, que foram governos que foram os primeiros governos que o Brasil teve. Isso é muito legal, muito interessante. E o mais legal é que o objetivo sempre foi o mesmo, em busca, dentro do Brasil, de riquezas, de metais preciosos, de pessoas para trabalhar nas lavouras, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!